Pai do Senhor, meus irmãos, mas nessa oportunidade que nós temos de meditar na palavra do Senhor, nos estudos da Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre de 2026, no momento já nós estamos na 7ª lição, que tem como título do trimestre Parábolas de Jesus, e em especial hoje iremos tratar a parábola das bodas, assim então colocado como nosso título da lição de número 7. Estando o nosso texto áureo em Mateus, no capítulo 22, e no verso de número 14, que assim diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós vamos meditar justamente nessa questão da chamada e na questão dos que serão assim escolhidos. A nossa leitura bíblica encontra-se no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 22 e os versos de 1 a 14, que passo então agora a ler. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. E disse-lhes: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por fim, o verso de número 14, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, justamente o nosso texto áureo. E no caso da nossa lição de hoje, com o nosso sistema, com a nossa introdução, a apresentação da lição propriamente dita, onde nós abordaremos também o contexto da parábola assim colocada, e os nossos 3 tópicos de desenvolvimento, sendo o primeiro deles, Israel rejeitou o Senhor; o segundo, Deus não rejeitou o seu povo; e terceiro, vestes adequadas. Por fim, então, a conclusão e trazendo, relembrando a lição da nossa parábola. Dando início à nossa leitura no material de classe, na nossa introdução, temos o seguinte no primeiro parágrafo da introdução. O contexto da parábola das bodas do filho do rei é a discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Esse embate começou no capítulo anterior, capítulo 21, após 2 eventos importantíssimos: a entrada triunfal e a purificação do templo. Então, sendo questionado pelos religiosos judeus, Jesus usou 3 parábolas, sendo elas a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas. Parando aqui um momento, nós precisamos relembrar o contexto, justamente para nós darmos continuidade do aprendizado que Jesus trouxe nesse momento. Sendo então, precisamos dar o destaque que Jesus foi recebido em Jerusalém
né, com gritos de hosanas e adoração. Porém, quando ele vai ao templo, ele vê lá o povo fazendo o comércio da casa de Deus, e quando uma atitude de temor e de repreensão à casa de Deus, assim nos ensinando, ele retira então esses vendedores que lá estavam fazendo da casa de Deus comércio. De fato contínuo, ele é posterior questionado pelos fariseus, esses principais dos fariseus, justamente com que autoridade ele faziam essas coisas, ao ponto de ser recebido, né, com adorações e louvores, e no templo ele toma aquela atitude de chicotear os que estavam assim, vendendo ou fazendo da casa de Deus comércio. Então, nesse diálogo, ele justamente coloca para os fariseus: eu vou lhe responder, mas antes responda então uma pergunta, né? Justamente, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Eles não foram verdadeiros mais uma vez, com mais essa oportunidade, e procuraram elaborar uma resposta que não fosse contra o povo. E é quando então eles falam que não sabem, porque justamente se eles respondessem que era de Deus, por que vocês então não creram e não se batizaram? Ou se ele fala que era dos homens, então estariam contrariando o povo que o tinha como profeta, e verdadeiramente, como o próprio Jesus assim destacou, né, que de nascido de mulher não teve outro igual. Então Jesus traz essa sequência de ensinos das duas primeiras parábolas que nós vimos, a parábola dos 2 filhos, justamente destacando a respeito de fazer a vontade do Pai. E nessa parábola ele mesmo pergunta aos fariseus: quem fez a vontade do Pai? E eles mesmos respondem: aquele que cumpriu o chamado. E a segunda parábola, a parábola dos lavradores maus, aí nós vemos Jesus mais uma vez falando uma parábola e deixa a eles essa juízo, ou esse julgamento de análise, como que Deus assim procederia. E eles, julgando corretamente, se autocondenaram, vamos assim colocar, porque sendo eles chamados para trabalhar na vinha, eles quiseram tomar posse da herança do Senhor e ser os donos, então, da fé. É quando, então, que castigo vai ter? É aí, bem falado por eles, esse aí vai ter um castigo do rei e ainda vai ser passada a vinha para outros assim administrarem. Então, agora, nessa sequência, nós entramos nas parábolas das bodas, que justamente é o tema da nossa lição de hoje, a terceira parábola desse momento de ensino. O nosso segundo parágrafo do nosso texto de classe, assim está escrito: basicamente, o ensino principal de Jesus nessa discussão é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros e, portanto, o reino foi oferecido a outros. Essa rejeição pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, os primeiros versos aí de 1 a 6. Note que o rei insistiu por 2 vezes, sendo que na última, alguns dos convidados, além de rejeitarem o convite, ainda mataram os servos do rei, que estavam encarregados do convite. E aqui a gente precisa lembrar que na parábola anterior, justamente aí dos lavradores maus, a sentença que eles lançaram sobre eles mesmos foi justamente essa: o fato de eles terem rejeitado o dono da vinha, matado os servos, matado o seu filho. Agora a sentença seria que esses seriam castigados e passado então para outros. E é nessa parábola agora das bodas que vemos isso acontecer, e nós vamos assim trabalhar. E destaca também a insistência do rei em justamente, novamente chamar os convidados, né? E nós vamos reforçar isso durante a nossa lição. Agora, indo para o nosso primeiro tópico,
Israel rejeitou o Senhor. E nós temos no nosso material assim descrito: da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, Deus suscitou uma nação como seu povo peculiar, que adotou como filho e com o qual fez o concerto, concedeu a lei, o culto, as promessas, e do qual procede Cristo. Em todo o tempo, Deus cercou Israel de cuidados, enviando seus profetas, sempre conclamando o povo a se voltar para o Senhor e a se separar de todos os povos da terra. Israel foi sempre reticente ao chamamento de Deus. A expressão do Senhor é: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos parar aqui. O que nós temos? Deus, quando chamou Abraão, Isaque e Jacó, e lhe fez promessas, e fez com que esse povo que foi tão formado a partir de Abraão, fosse figura e tivesse aí a incumbência ou a responsabilidade, o benefício de, ao mesmo tempo, ainda que como figuras, ter o amparo de Deus, as bênçãos de Deus, assim como é para todos aqueles que se rendem a Deus, que reconhecem a sua majestade. Então, através desse povo, que Deus cuidou sim como filho, e que todas as barreiras, as dificuldades que eram assim então levadas a Deus, e vemos isso na vida de Abraão, quando Sara, do impossível, na nossa situação natural, estéril, já de idade, cessado o costume, então Deus opera nela um milagre e nasce então Isaque. De igual forma, Isaque e Rebeca não podiam ter filhos, mas Isaque orando, Deus então concede, abre a madre, e vemos então toda a trajetória, o cuidado de Deus, os milagres de Deus, justamente na vida deles. E o que acontece? Que apesar desse cuidado, apesar do concerto, da aliança de Deus para com eles, Deus revelou de forma poderosíssima. Nós podemos lembrar lá do Egito, quando então, com mão forte, tirou o povo das garras de Faraó, atravessou o Mar Vermelho a seco. Lá no Sinai, Deus se manifestou poderosamente, ao ponto de o próprio povo falar: não, nós vamos morrer. Fala lá, Moisés, com Deus e nos transmite que Deus mandar, a gente vai fazer. Tamanha era o poder, a glória de Deus no Sinai. Então, mas entrega-lhes a lei justa, que é para adoração, assim como as festividades, todas estas eram figuras da adoração e do louvor a Deus, justamente, que eram para ser passadas agora. Festividades estas que eram figuras da realidade que temos hoje, em Cristo Jesus. Mas o texto que nós temos lá em Romanos, no capítulo de número 9, os primeiros versos, nós temos essa defesa. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tendo grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Bendito, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui nós vemos Paulo justamente colocando essa situação. O povo de Israel tinha tudo para continuar servindo a Deus, reconhecendo a Deus como o seu Senhor. Porém, nós vemos o que aconteceu é justamente o povo, até mesmo, aí um destaque especial, os próprios sacerdotes, os detentores, do conhecimento da lei, que tinham a responsabilidade de conduzir o povo a Deus,
em orientações, enfim, trazer a mensagem de Deus ao povo, eram os primeiros a combater Cristo Jesus enquanto na terra. Voltando então no nosso texto, em todo o tempo Deus cercou Israel de cuidados. Isso não tem como nós fugirmos disso. Se nós viemos voltar ao exemplo do deserto, nós vemos lá a palavra clara, bonita, que as vestes não se gastaram, o sapato, o pé não inchou, e milagres de Deus continuamente sobre o povo, assim como é nas nossas vidas, o cuidado de Deus para conosco, no nosso caminhado, durante a nossa vida, quantos e quantos livramentos Deus assim nos dá, porém, tanto lá no caso aqui de Israel, como também nos nossos dias, nós vemos que o povo é que rejeita o Senhor. E que nós temos também lá em Jeremias 7, 25, a expressão 7, 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando. Apesar de enviar profeta, apesar de falar, o povo, um coração endurecido, dura serviço, rejeitava a Deus, rejeitava os profetas, assim como na parábola. Que apesar do convite, o convite já estava lá, o povo chamado para ser figura, para ser cuidado pelo Senhor, e nunca faltou esse cuidado, rejeitando o convite para as bodas. E é mandado então os seus servos, os profetas, como nós acabamos de ler aqui também em Jeremias, porém o povo rejeitava, não tão somente rejeitava ou procurava outras coisas para fazer, ou cuidar da sua própria vida, até mesmo na alerta lá que nós temos no profeta Ageu, deixaram a casa do Senhor para tomar conta das suas vidas e fazer casas, enfim, luxuosas, e esquecendo de Deus. Aqui de igual forma, rejeitaram a Deus na parábola, colocaram outras coisas como mais importante, e até mesmo os servos enviados pelo Senhor foram então mortos pelos convidados anteriormente, pelo próprio povo de Israel como figura. É quando então nós temos também a expressão aí de Romanos, que está no nosso texto: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Se uma coisa a gente não vai poder falar é que Deus não nos deu oportunidade. Porque todos os dias Deus nos dá oportunidade. Na parábola, de igual forma, nós vemos isso colocado, que apesar de ser parte já, de ser convidado para a festa, Deus ainda mandou servos para lembrar, para chamar para bodas, e foi assim rejeitado. Que tenhamos então essa atenção e não entramos na mesma linha, na mesma conduta do povo de Israel, rejeitando o Senhor. Mas continuando o nosso texto agora no nosso segundo parágrafo, nós temos: a rejeição de Israel ao seu Deus culminou com a rejeição ao Messias, enviado por ele para cumprimento das promessas dadas ao seu povo. Cristo manifestou-se primeiramente a Israel, quando envia inicialmente os seus discípulos para envia-os às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, João afirma que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não aceitaram o convite para as bodas do filho do rei. Não só recusaram o convite, mas também perseguiram e mataram os profetas antes enviados por Deus. Aí nós vemos a tristeza da situação. Apesar de ser povo assim chamado como figura, povo usando novamente a expressão, com privilégios de ser servos de Deus, o Deus verdadeiro, Deus poderoso, presente, não é um Deus ausente, um Deus que ouve, responde, um Deus que faz. Nas guerras de Israel nós vemos nesses momentos, quando eles recorriam a Deus, Deus sempre presente,
mas rejeitaram. Se rejeitaram a Deus, logo os que são de Deus também assim seriam rejeitados. E Jesus fala isso diversas vezes. Como o mundo não nos conhece, nós seríamos assim rejeitados e perseguidos ou afligidos. Mas em tudo isso, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E logicamente Ele veio para os seus, assim como do modelo, porém os seus não o receberam. O seu povo, figura a princípio, o rejeitaram. Não aceitaram o convite, conforme nós já citamos. E detalhe, além do convite, foi reforçado, mandou os servos chamar, os profetas alertando. Se nós formos vendo na época dos juízes, sempre Deus levantava um profeta. Na época dos reis, desvio do povo, Deus levantava o profeta, justamente o que? Oportunidade, chamamento, vem, volta para mim. Quantas vezes nós vemos isso nas Sagradas Escrituras? Mas o povo não dava ouvidos. E temos a expressão também em Lucas, no capítulo de número 13, e o verso de número 34, onde: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Mais uma vez, agora Jesus assim expressando: quantas vezes eu tentei te ajuntar, te trazer de volta, mas a recusa sempre foi do povo. O povo recusando o Deus verdadeiro. Assim como também nós temos uma outra referência aí em Atos, no capítulo de número 7, os versos 51 e 53. É justamente a colocação de Estevão. Palavras duras, porém precisamos dar atenção. Quando no verso de número 51 assim está escrito: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas, vós que rejeitastes a lei por ordenação dos anjos e não a guardar. Aí, bem claro, dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido. No verso de número 57, nós temos que eles, ao ouvirem isso, gritaram e tamparam os seus ouvidos, mais uma vez provando essa resistência da voz de Deus, através agora de Estevão. Mais uma chance, mais uma oportunidade de trazer a meditação, a reflexão, de autoanálise, de exame, para que então pudesse mudar de vida. Como o próprio Davi escreve no seu salmo, o desejo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. O desejo de fazer o que é correto, de fazer a vontade de Deus. O que não tinha nos fariseus. E demonstrado mais uma vez, ao gritar e tampar os seus ouvidos, para então as palavras verdadeiras de Estevão. Seguindo, no nosso terceiro parágrafo ainda do primeiro tópico, o verso de número 7 da parábola fala do juízo de Deus, que certamente alcança aqueles que o desprezam. Podemos citar o caso de Esaú, o povo no deserto, Saul, Judas, Ananias e Safira e até os anjos rebeldes. Todos eles, apesar de um tempo serem chamados povo do Senhor, pereceram porque rejeitaram a Deus. Aí nós temos o verso de número 7. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Bem claro, apesar da honra de serem chamados para serem povo de Deus, rejeitaram, insistiram na resistência e mataram os profetas enviados. Aí nós temos alguns exemplos. Esaú,
desprezou a bênção de Deus através da primogenitura, e depois, mesmo que buscou com lágrimas, não encontrou nele arrependimento. Foi então, encontrou o juízo. De igual forma, o povo no deserto. Deus não está preocupado com quantidade, não está preocupado com se vai... Ele faz do nada, assim como Abraão, já velho, estéril a sua esposa, mas ele faz dele, Abraão, o que ficou disponível, a bênção e a multiplicação. E no deserto nós vemos o povo sendo destruído porque não creram. Não foi porque Deus não cuidou, mas porque não creram. E foi então impedido de entrar na terra prometida. E toda aquela geração então se passou 40 anos no deserto para depois entrar na terra prometida. Saul, de igual forma, desobediente, rejeitando a orientação de Deus, e teve também o seu julgamento. Judas, que vendeu o Senhor, o preço de 30 moedas de prata. Ananias e Safira, com a sua mentira, com o seu engano a Deus. E os anjos rebeldes também, que desde do princípio, se assim a gente pode assim colocar, quiseram ou se rebelaram contra Deus, o Criador, devido à sua glória, à sua majestade, pensaram, né, na sua arrogância, na sua soberba de ser alguma coisa, e na rebeldia então foram expulsos e condenados. E nós temos a palavra em Naum, o profeta Naum, assim, no capítulo 1, verso de 3, onde diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Chegará um dia do juízo. Ele não vai ter o culpado por inocente, mas tudo será colocado. Assim como nós temos a expressão em Judas, penúltimo livro da Bíblia, justamente esse alerta que Judas falou: queria falar com vocês a respeito da salvação, mas é preciso falar de batalhar pela fé. E dessa batalha da fé, no verso 5, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Verso 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Verso 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Essa é a situação dos que rejeitam a Deus, pela soberba, pelo querer ser ou aparentar, ou pensar que é algo em sua soberba, e na verdade aos olhos de Deus são como árvores murchas, infrutíferas e 2 vezes mortas. Olha a expressão. E que chegará o momento e que esse juízo trazido pela palavra, com os exércitos de Deus, nós vemos isso também em Apocalipse, em outras partes da Bíblia, que aquele dia do grande juízo de Deus chegará. Assim como também a expressão de Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo de número 11, nós temos a expressão, quando na face de rejeição, na profecia da rejeição do povo de Israel, ele fala no verso de número 12 do capítulo 11, e eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o, e pesaram o meu salário 30 moedas de prata. E segue o texto. Se querem rejeitar a Deus, ou querem se desfazer do Deus Todo-Poderoso, dos seus cuidados, tá bom. Na colocação aqui, qual que é o meu preço? Quanto que eu mereço pelo que eu fiz por vocês? E foi então avaliado
em 30 moedas de prata, justamente em referência a quanto foi avaliado Jesus em sua traição. Agora então, passando para o segundo ponto, segundo tópico, Deus não rejeitou o seu povo. Lembrando, como nós vimos no primeiro tópico, Israel rejeitou o Senhor. Agora vamos dar o destaque que Deus não rejeitou o seu povo. Nós temos no nosso material de classe, então, no nosso primeiro parágrafo, alguns entendem erroneamente que uma vez que Israel rejeitou o Messias, Deus se voltou para os gentios e formou um novo povo, a igreja. Isso não tem fundamento bíblico e conduz a erros graves de entendimento das Escrituras. Há a necessidade de se compreender o conceito de povo de Deus ou família de Deus, que são os que fazem a vontade do Senhor. É justamente quando nós temos esse texto em Lucas, capítulo 8, verso 21, quando foram falar com Jesus: ó Jesus, está aí fora aí a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, no verso de número 21. Aí, mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Olha lá, Tiago, Judas e as suas irmãs estavam lá, chegou lá sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Não, quem é a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E é justamente essa compreensão que nós precisamos ter durante toda a existência, inclusive da lei. Os estrangeiros que reconheciam Deus e se submetiam a Deus eram recebidos como israelitas. Antes da lei, nós já vemos essa também colocação. Aos que se sujeitaram a Deus, eles foram feitos filhos de Deus. Temos a expressão de Romanos também: os que são chamados filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus, que fazem a vontade de Deus. E não foi um atalho, foi uma correção de curso. Deus, não, Israel me rejeitou, então eu vou escolher outro. Não, durante toda a história. E nós temos também destacado aí no livro de Daniel, durante os reis da terra assim colocados, né? A partir de Nabucodonosor, o Império Babilônico e todos os impérios, seja o Medo-Persa, o grego, o romano e o atual, como nós vimos, já estudamos em escatologia. Nos dias destes reis, o Senhor Deus formou para si, ou levantará para si, um reino que jamais será destruído. Então, ao longo do tempo de toda a existência humana, aquele que se rende a Deus é filho de Deus, faz parte do povo de Deus e de Israel celestial. Não de Israel figura, mas de Israel verdade, Israel em sua plenitude. Onde nós temos também a colocação, um texto importante, lá em Salmos 81, quando precisamos dar mais uma vez essa ênfase. E no verso de número 13, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Mais uma vez, não foi Deus que rejeitou o seu povo, mas foi o povo que rejeitou a Deus. Porque na sequência aqui o salmista vem colocando: se o povo tivesse andado, se o povo tivesse ouvido, era caminho de bem, de paz e de cuidado do Senhor. Aí no verso final 16, eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com o mel saído da rocha. Cuidado de Deus para com as nossas vidas. Também em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas. De novo, nós lemos essa expressão: quantas vezes quis eu ajuntar. Mais uma vez a colocação: não foi Deus que rejeitou o seu povo, e sim o povo que rejeitou a Deus. Precisamos deixar isso muito claro. Inclusive no que nós citamos
no tópico anterior dos juízes, Deus insistindo com o povo. Deus não rejeita os seus, mas dá oportunidade. Lá mandava profeta, desperta, manda outro, mata, fala, Deus fala, insiste. Nós vemos, inclusive, antes do cativeiro, Isaías profetizando anos e anos antes de vir o castigo, e concretizou, então, nos profetas Jeremias e Ezequiel. Na sequência do nosso texto, nós temos aí o segundo parágrafo, que assim diz. No verso 14, o Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso está de acordo com a palavra que diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Texto lá em Romanos, capítulo 9, verso 27. E outra, nem todos os que são de Israel são israelitas. Esse destaque que Paulo traz e reforça isso várias vezes. Mas continuando, e ainda, assim pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Isto é, existe um verdadeiro Israel de Deus, escolhido entre os da descendência de Abraão e entre todos os povos da terra. Deus não é Deus de Israel, do país que está lá no meio da região do Oriente Médio, da Mesopotâmia, enfim. Não. Deus é Deus de toda a terra. E nós vemos já a expressão várias vezes colocada nas outras parábolas. A vinha é toda a existência. E Deus, então, deixa isso reforçado para nós. O que vai vencer, o que será salvo, o que é chamado filho de Deus, ou filho de Israel, israelita verdadeiro, são os remanescentes, os que se mantêm fiéis a Deus, obedecendo a sua vontade. E não por simples fato da figura, sou filho de Abraão. E nós vemos isso colocado e Paulo combatendo isso várias vezes. Não adianta ser filho de Abraão na carne, não ser filho de Abraão na fé, na obediência, no crer em Deus. Quando a própria palavra diz, Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. A justiça da fé, a eleição pela graça, como nós vemos, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Não é porque eu nasci em Guaratinguetá, o outro nasceu em Jerusalém, ou nasceu em qualquer outra cidade de Israel, é que faz dele filho de Deus. Mas sim, o obedecer a sua palavra e ser fiel ao chamado pelo qual Deus assim nos chama para trabalhar na sua vinha. De fato, então, vamos abrir também em Gênesis, no capítulo de número 12, justamente na chamada de Deus a Abraão. Quando então ele se apresenta, chama Abraão para sair do meio da sua parentela, da terra onde ele se encontrava, para uma terra que Deus assim mostraria a ele. Quando no verso de número 3, que é o nosso destaque, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e agora o destaque, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é as famílias de Abraão, mas todas as famílias da terra. E nós vemos o cumprimento dessa promessa de Deus a Abraão em Cristo Jesus, onde todos são benditos através de Cristo. Na sequência, irmãos, nós temos agora o nosso terceiro parágrafo, quando diz: aqueles que atentam para o convite de Deus não formam um novo povo, antes são enxertados na mesma oliveira e são participantes da mesma ceifa que alimenta todos e formam não somente um povo, mas também um só corpo. Se entendermos isso, poderemos entender a expressão todo Israel será salvo. Aqui está o destaque. O convite de Deus está aí. Muitos são os chamados. Mas quem são os escolhidos? São os que dão ouvidos.
E no exemplo aí da oliveira verdadeira, é o texto que nós temos na Bíblia e cantamos um hino bonito da oliveira verdadeira, mas é justamente em que nós somos os galhos, somos os ramos. Se não dermos fruto, não dermos atenção, se não dermos o devido valor a essa tão grande salvação, a esse chamamento de Deus para as nossas vidas, seremos retirados ou cortados da oliveira verdadeira. E os que são, então, atentos e dão ouvidos a esse chamamento, dão crédito à pregação, esses são enxertados na oliveira. E essa oliveira é o povo de Deus, essa oliveira é o Israel de Deus, é essa oliveira que vai morar no céu. E não por questões sanguíneas, DNA, nada disso. Mas os fiéis que ouvem e cumprem os mandamentos de Deus. E temos a expressão lá em Romanos, no capítulo de número 11, e o verso 17, quando diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, agora, os que são assim enxertados, porque receberam Cristo Jesus como seu Salvador, eles passam a desfrutar da seiva, são agora parte dessa oliveira, parte do povo de Deus. Temos também a expressão em Efésios, no capítulo 2, e o verso de número 14, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então nada pode impedir, nada, quando formos assim então enxertados. Aí então, enxertados, chega a expressão de Romanos 11, 26, que todo Israel será salvo. Que Israel? O Israel, povo, figura, que mora lá na região do Oriente Médio, da Mesopotâmia, a terra prometida a Abraão? Não. É o povo de Israel espiritual, ou pela fé, conforme está nas Escrituras. Esse sim será salvo. Passando agora então para o nosso terceiro tópico, vestes adequadas. Vimos então que Israel rejeitou o Senhor, Deus não rejeitou o seu povo, mas na parábola tem esse destaque também que nós precisamos dar. E segue o nosso material. Uma vez que os primeiros convidados não eram dignos, por ordem do rei, o convite é estendido a todos e a festa se enche de bons e maus. O rei então observa um convidado que não está com vestes adequadas, que é lançado nas trevas exteriores. A lição aqui é que todos podem vir como estão, mas não devem permanecer como antes. Entrar no reino de Deus implica em transformação. Aqui está, meus irmãos, esse destaque importante dessa parábola. E nós temos também lá em Lucas 14, Lucas também falando a respeito dessa parábola. É quando ele dá detalhes importantes para a gente, que ele assim registrou, guardou, marcou lá. Aqui fala que, sendo rejeitados, os convidados iniciais não eram dignos. Aí nós temos que trazer uma reflexão a respeito disso. Apesar de ser um povo como figura, apesar de ter o conhecimento de Deus, eles não valorizaram a Deus. O que deixou eles de forma indigna foi justamente a rejeição a Deus, não pelos seus méritos. Não é porque eles eram indignos no sentido de merecimento, porque merecedor ninguém é. Quando o próprio Jesus não viu um justo sequer. Mas o fato da indignidade do homem está justamente em rejeitar o seu Salvador, em rejeitar o chamamento.
É quando na expressão que nós temos nas duas parábolas, é que Deus então fala, a festa já está preparada. O céu está prontinho para nós. Mas os convidados não eram dignos. Aí chama lá quem você encontrar. E em Lucas tem a expressão coxo, quem que você achar por aí, você traz. Como lá no verso número 21 de Lucas 14. Traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Todo mundo está chamado para o reino. Aí está a oportunidade de salvação para todo mundo. Cristo Jesus, a nossa salvação. Agora, o destaque que nós temos no Mateus 22, no verso 11, é quando o rei, entrando então nas bodas, para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. Estava no meio, mas não era do meio. Misericórdia. Vamos trazer para a reflexão à nossa sala, justamente os nossos dias. Estamos na casa de Deus, até estamos, vou usar a expressão, adorando a Deus, como em Mateus 7, no juízo, falar, mas Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo outro, profetizamos, curamos, e Deus fala, não vos conheço. É a mesma situação agora da parábola. De nós estarmos participantes das bodas, como nós vivemos já em regiões celestiais, com a presença de Deus, desfrutando do amor de Deus agora, aqui na terra, porém, estamos nos enganando a nós mesmos, não tendo as vestes próprias para as bodas. É quando então o rei vê, o rei conhece os nossos corações e sabe onde há a verdade. E precisamos então despertar a esse respeito, porque esse que não estava vestido com vestes próprias para as bodas, assim então tem a sua sentença. E a sentença é: amarrai-o e lançai nas trevas exteriores. Condenado. É quando no nosso segundo parágrafo nós vemos esse esclarecimento. Nas Escrituras, as vestes são símbolos de justiça, servem para cobrir a vergonha da nossa nudez. O estar vestido adequadamente é estar coberto com uma justiça eficaz. Qualquer um que comparecer diante de Deus com a justiça própria será lançado fora. Toda obra humana não é mais que folha de figueira ou trapo de imundícia, ineficiente para a justificação. Aqui nessa parábola deixa muito claro, e nós vemos esses vários exemplos, inclusive nós temos várias referências para a gente utilizar na nossa sala de aula, justamente a respeito das vestes de justiça. As vestes das bodas não é a veste no sentido pura e simplesmente figurado. As vestes são a justiça, para nós sermos participantes das bodas, para nós sermos chamados filhos de Deus, não é pelo nosso mérito, não é por alguma outra obra que nós venhamos a fazer, como muitas vezes a gente ouve essa colocação, faço boas obras, então vai para o céu. Não vai, não seremos salvos pelas obras. As obras sem a fé, ela é morta. Bem verdade que a fé sem as obras também é morta, mas ambas andam juntas, fé e obras. E a justificação não é pelas obras, mas assim é pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É pela graça, pela ação de Deus sobre as nossas vidas, através de Cristo, pagando o alto preço de redenção. O preço, que o salário do pecado é a morte, então não existe outra situação, possibilidade. E é o que nós temos justamente em Gênesis, quando no capítulo de número 3, nós vemos a colocação de quando o homem pecou, no verso de 7, então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
ou tentaram tampar a vergonha, mas Deus já ensina aqui no verso de 21, e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Morte para pagar. Nós não vamos tampar a nossa vergonha, a condenação com as nossas ações, de forma alguma. Tão somente seremos limpos, purificados, perdoados dos nossos pecados pela graça, pelo sacrifício do santo, do inocente, morrendo em nosso lugar. Temos a expressão aí de Romanos, capítulo 6, e o verso de número 23, quando assim diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Pecamos, consequência morte, mas aí vem, Deus nos dá o dom gratuito por Cristo Jesus nosso Senhor. Em Isaías nós vemos também essa colocação, quando no capítulo de número 4, justamente, vamos colocar aqui mais uma parábola, onde é pedido para um homem, 7 mulheres naquele dia lançam mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos das nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. E hoje em dia, muitas vezes, nós fazemos isso também com Deus, quando nós queremos ter o nome de Deus, mas não queremos fazer a vontade de Deus. Queremos o reino, mas não queremos a vontade. Queremos ser filho, mas não queremos ser obedientes e dar honra ao Pai que lhe é devido. Então isso não cabe. É quando também temos a expressão das vestes em Zacarias, o profeta Zacarias, novamente citando ele, no seu capítulo de número 3 e o verso de número 4. Quando aqui, numa visão a Zacarias, o povo de Israel é representado por Josué, o sumo sacerdote, como vestes sujas. É quando então é-lhe dado ordem para que sejam trocadas as suas vestes. E até Zacarias participa da visão, ela troca também o turbante, a mitra, para que seja então por completo purificado. E nós temos no verso de número 4, justamente a colocação: então falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Trazendo para o nosso contexto da parábola, vestes adequadas às bodas. É justamente a veste de justificação em Cristo Jesus. Não eu achando que eu sou digno, de maneira nenhuma. Não somos dignos, mas por Cristo Jesus, assim então, pela sua graça, nós temos alcançado esse privilégio, essa honra de sermos filhos de Deus. Agora, finalizando o segundo parágrafo, estão vestidos adequadamente aqueles cobertos pela justiça perfeita de Cristo Jesus. Estão vestidos de linho fino, branco e resplandecente. Não confiam em si mesmos, mas depositam a sua fé naquele que os justifica, o Senhor, justiça nossa. Aqui mais uma vez reforçando, e agora em textos como em Apocalipse, no capítulo 7 e o verso de número 14, aquela bonita colocação a respeito dos salvos. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes, perguntando quem eram aqueles, E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Mais uma vez, as vestes lavadas pelo sacrifício de Cristo Jesus, a nossa iniquidade, o nosso pecado foi retirado, e nós temos então acesso a Deus e sermos chamados filhos de Deus. Como também Apocalipse 19 e o verso de número 8.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Justamente, mais uma vez, colocando essa representação de vestes de justificação. Jeremias 23, o verso de número 6. Quando assim está escrito: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. E não a nossa justiça, mas Ele, o nosso Deus, a nossa justiça. E por fim, o nosso último texto de referência, 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós não podemos e não devemos e não temos mérito algum na salvação. E sim, graças a Ele, pela obra dele, como diz lá em Romanos, porque dele, por ele são todas as coisas. A ele, a glória. A ele, a glória. Finalizando então a nossa lição, a nossa conclusão, assim está escrito no nosso material de classe. Na parábola das bodas, vimos que há aqueles que são convidados e recusaram ir. Há os que, além de recusarem o convite, perseguiram e maltrataram quem os convidou. Há o que aceita o convite, porém está de forma inadequada. E há outros que aceitam o convite e se vestem adequadamente. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Em que grupo eu e você estamos enquadrados? É uma pergunta de reflexão. Nós vemos aqui dos convidados e novamente chamados, que rejeitaram, os que mataram ainda. Porém, tem outros, esses que até receberam o convite, se achegaram às bodas, porém de forma inadequada. Ou aqueles que chegaram às bodas e estavam com as vestes adequadas para as bodas. Nós estaremos numa dessas três posições, que na verdade nós poderemos resumir em duas, que é ou os que rejeitaram de uma forma ou outra, ou os que então aceitaram o convite de forma correta. Tanto os que rejeitaram o convite e mataram os servos, quanto os que, apesar de estarem recebendo o convite, ou estar participante, envolvido nas bodas, não estavam com vestes adequadas. Esses dois casos serão condenados, serão lançados no fogo. Tão somente os fiéis, os verdadeiros que fazem a vontade de Deus, estes sim, participando, desfrutando das bodas, permanecerão em comunhão com Deus por toda a eternidade. Que possamos refletir em nossas salas de alma e buscarmos em Deus o verdadeiro coração em adoração. Então nós passamos, irmão, por esse roteiro, a nossa introdução, a apresentação do tema, o contexto. Os três tópicos: Israel rejeitou o Senhor, Deus não rejeitou o seu povo no segundo tópico, e por fim, no terceiro tópico, vestes adequadas. E lembrarmos na nossa conclusão da reflexão que nos cabe. E o nosso textuário então, Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que Deus os abençoe e nos ajude em nossas salas de aula, para que as nossas vidas então sejamos, todos nós, edificados e despertados pela palavra de Deus. Deus os abençoe. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu.